Bem-vindo, bem-vinda, Giovana aqui, dando continuidade ao capítulo 12, a glândula pineal. Agora vamos aprofundar sua compreensão de todas as informações que estudou neste livro até aqui. Ativação da glândula pineal. Durante anos, passei um tempo enorme estudando a glândula pineal e procurando pesquisadores que faziam medições detalhadas de seus metabólitos e tecidos. Meu interesse era relacionar minhas descobertas a alguns antigos mistérios. O muscular despertou meu interesse. A glândula pineal é um transdutor neuroendócrino que secreta melatonina, responsável pelo controle fisiológico do ritmo circadiano. Foi estudada uma nova forma de biomineralização da glândula pineal humana, que consiste em pequenos cristais com menos de 20 microns de comprimento. Esses cristais são responsáveis pelo mecanismo de transdução eletromecânica e biológica na glândula pineal, devido às propriedades estruturais e piezoelétricas. São muitas palavras para digerir, mas vamos dividir em 2 pontos significativos. As palavras-chave aqui, em ordem inversa, são propriedades piezoelétricas e transdutor. O efeito piezoelétrico ocorre quando você aplica pressão em determinados materiais e o estresse mecânico é transformado em uma carga elétrica. Para simplificar, a glândula pineal contém cristais de calcita, feitos de cálcio, carbono e oxigênio, que devido à sua estrutura manifestam esse efeito. Como antena, a glândula pineal tem a capacidade de se ativar eletricamente e gerar campos eletromagnéticos que podem sintonizar em informações. Esse é o ponto número 1. Além disso, da mesma maneira que uma antena pulsa em um ritmo ou frequência para corresponder à frequência de um sinal recebido, a glândula pineal recebe informações transportadas em campos eletromagnéticos invisíveis. Como toda frequência carrega informações, uma vez que a antena se conecta ao sinal exato do campo eletromagnético, deve haver uma maneira de converter e decodificar esse sinal em uma mensagem significativa. Isso é o que faz um transdutor, e esse é o segundo ponto. O transdutor é qualquer coisa que recebe um sinal na forma de um tipo de energia e o converte em um sinal em outra forma. Pare um momento e olhe em volta. O espaço em que você se encontra está cheio de ondas de TV, rádio e Wi-Fi, que são diferentes faixas de frequência de energia eletromagnética invisível. Você não pode ver com os olhos, mas elas estão aí. Por exemplo, uma antena capta uma série de frequências transmitindo um sinal que é transduzido em uma imagem na tela da sua TV. Quando você sintoniza uma estação de FM, está sintonizando sua antena em uma frequência eletromagnética específica. A informação transportada nessa faixa de frequência é então transduzida em um sinal coerente, que é a música que você ouve com os ouvidos. O estudo que citei diz que a glândula pineal é um transdutor neuroendócrino capaz de receber e converter sinais no cérebro. Quando a glândula pineal age como transdutor, pode captar frequências acima da realidade tridimensional do espaço-tempo, baseada nos sentidos. Uma vez ativada, a glândula pineal pode sintonizar nas dimensões mais altas do espaço e do tempo, o domínio do tempo e espaço, conforme aprendemos no capítulo anterior. E, como uma TV, a pineal pode transformar as informações transmitidas nessas frequências em imagens vívidas e experiências surreais, lúcidas e transcendentais em nossa mente, incluindo visões multissensoriais profundamente ampliadas, além do nosso vocabulário. É mais ou menos como experimentar um filme IMAX multidimensional. Nesse ponto, você poderia pensar: essa pequena glândula está dentro do meu crânio. Como vou exercer esse estresse mecânico sobre os cristais, criar um efeito piezoelétrico e ativar a glândula pineal para que ela funcione como uma antena? E como essa antena vai captar frequências e informações além da matéria e da luz e fazer a transdução dessas assinaturas eletromagnéticas em imagens significativas, como uma experiência transcendental além da realidade tridimensional? Para que a glândula pineal seja ativada, 4 coisas importantes devem acontecer.
Vou abordar 3 delas agora e informarei o quarto passo na hora de ensinar a meditação. 1. O efeito piezoelétrico. Os cristais de calcita mencionados acima e mostrados na figura 12.4 são fundamentais para a criação do efeito piezoelétrico da glândula pineal. Lembre-se, os cristais são minúsculos, com cerca de 1 a 20 microns de comprimento. Para colocar em perspectiva, o tamanho pode variar de 1/100º a 1/4 da espessura de um fio de cabelo humano. Na maior parte, são em formato de octaedro, hexaedro e romboedro. Como já aprendemos no capítulo 5, o objetivo da técnica de respiração que praticamos antes de muitas meditações é retirar a mente do corpo, liberando energia potencial armazenada como emoções dos 3 centros de energia inferiores. Enquanto inspiramos e contraímos os músculos intrínsecos, acompanhamos a respiração desde o período até o topo da cabeça. Depois prendemos a respiração e comprimimos mais os músculos, aumentando a pressão intratecal. Como já mencionei, essa é a pressão criada quando você faz pressão interna contra as paredes do corpo, como por exemplo, quando prende a respiração e ergue algo pesado. A palavra piezoelétrico deriva das palavras gregas piezei, que significa apertar ou pressionar, e piezo, que significa empurrar. Não é por acaso que peço para aprender a respiração e apertar os músculos intrínsecos. Quando faz isso, você empurra o líquido cefalorraquidiano contra a glândula pineal, exercendo estresse mecânico sobre ela. Esse estresse mecânico se traduz em uma carga elétrica, e é essa ação precisa que comprime os cristais empilhados da glândula pineal e cria um efeito piezoelétrico. Os cristais da glândula pineal geram uma carga elétrica em resposta ao estresse que você aplica. Uma das características singulares do efeito piezoelétrico é ser reversível, o que significa que os materiais que exibem o efeito piezoelétrico direto, os cristais, também exibem o efeito piezoelétrico reverso. Quando os cristais da glândula são comprimidos e criam uma carga elétrica, o campo eletromagnético que emana da glândula pineal faz com que os cristais se estiquem à medida que o campo aumenta. Quando os cristais que geram o campo eletromagnético atingem seu limite e não podem se estender mais, se contraem e o campo eletromagnético reverte a direção e se move em direção à glândula pineal. Quando o campo eletromagnético atinge os cristais da glândula pineal, comprime-os novamente, produzindo outro campo eletromagnético. Esse ciclo de expansão e reversão do campo perpetua o campo eletromagnético pulsante. Não é de admirar que eu diga para aprender a respiração, apertar e contrair os músculos, e não é surpresa que eu insista na repetição desse processo várias vezes. Enquanto você faz a respiração, prende o ar e contrai os músculos continuamente a cada ciclo da respiração. Você está ativando as propriedades piezoelétricas da glândula pineal. Quanto mais faz isso, mais acelera os ciclos por segundo de expansão e contração do campo eletromagnético, tornando os pulsos cada vez mais rápidos. A glândula pineal se torna uma antena pulsante, capaz de captar frequências eletromagnéticas mais rápidas e mais sutis. Dê uma olhada na figura 12.5. Falamos sobre o movimento do líquido cefalorraquidiano durante a respiração no capítulo 5, mas vamos expandir o ensinamento. Ao entrar no cérebro, o fluido se desloca para o canal central, no espaço entre a coluna vertebral e a medula espião. A partir daí, flui em 2 direções. Primeiro entra no 4º ventrículo, depois no 3º ventrículo. Ao fluir do 4º para o 3º ventrículo, passa por um caminho ou canal estreito e, alinhado bem atrás do 3º ventrículo, repousa o que parece uma pequena pia. É isso que significa pineal. Trata-se da glândula pineal, do tamanho de um grão de arroz graúdo. O líquido cefalorraquidiano também flui em torno da parte posterior do cérebro para o outro lado da glândula pineal, circundando-a com fluido pressurizado. Ao aumentar a pressão intratecal, você canaliza o volume maior de líquido para a câmara de 3º ventrículo e para o espaço
ao redor do cérebro. Então você prende a respiração e contrai a musculatura, o volume enche de fluido e exerce pressão nas duas direções contra os cristais, fazendo com que se comprimam e criem o efeito piezoelétrico. Este é o primeiro evento que deve ocorrer para ativar a glândula pineal. Segundo, a glândula pineal libera seus metabólitos. O líquido cefalorraquidiano se move por um sistema fechado, chamado sistema ventricular. O sistema ventricular facilita o movimento do fluido desde a base da coluna vertebral, através dela, das 4 câmaras do cérebro, chamadas aquedutos ou ventrículos, e de volta ao sacro, base da coluna vertebral. Quando você inspira e acompanha a respiração até o topo da cabeça, prende a respiração e contrai para cima e para dentro, acelera o líquido cefalorraquidiano. Na superfície da glândula pineal existem pequenos pelos, os cílios. O fluido acelerado em movimento mais rápido do que o normal, através das câmaras do sistema ventricular, roça nos cílios que superestimulam a glândula pineal. Como a pineal tem a forma de um falo, a estimulação produzida pela aceleração do fluido, combinada com a ativação elétrica criada pelo aumento da pressão intratecal e o sistema fechado, faz a glândula ejacular alguns metabólitos aprimorados de melatonina no cérebro. Você fica o passo mais perto de ativar a glândula pineal e tem uma experiência transcendental. 3. A energia é distribuída diretamente do cérebro. Ao lançar um foguete no espaço, superar a gravidade para sair do chão é a parte que mais requer energia. De modo semelhante, mover a energia de nossos centros inferiores exige um bocado de intensidade e esforço. A respiração se torna a intenção apaixonada de nos libertar das emoções autolimitantes do passado. A coluna vertebral se torna o mecanismo de distribuição da energia e o topo da cabeça se torna o alvo. Como você já sabe, toda vez que executa a respiração, envia partículas carregadas coluna vertebral acima. À medida que essas partículas aumentam em velocidade e aceleração, criam o que é conhecido como campo de indutância. O campo de indutância reverte o fluxo de informações bidirecionais que facilita a comunicação do cérebro-corpo e corpo-cérebro. Semelhante ao vácuo, o campo de indutância extrai a energia dos centros inferiores, energia envolvida no orgasmo, absorção, digestão, estresse de lutar ou fugir e controle, e a distribui diretamente no tronco cerebral em movimento espiral. Quando a energia sobe através de cada vértebra, passa pelos nervos que saem da medula espinhal para diferentes pontos do corpo. E parte dessa energia escoa-se através dos nervos periféricos que influenciam tecidos e órgãos. A corrente que passa por esses canais nervosos ativa o sistema de meridianos do corpo. Com isso, todos os outros sistemas recebem mais energia. Quando a energia chega ao tronco cerebral, tem que passar pela formação reticular. O trabalho da formação reticular é editar constantemente as informações que vão do cérebro para o corpo, bem como do corpo para o cérebro.